Olha, tá muito na cara que o índice Bovespa vai subir forte nos próximos anos e que essa alta vai começar agora já em 2024. Tem duas grandes forças que movimentam o preço das ações e essas forças eu vou mostrar para você nessa aula aqui agora e para onde que elas estão caminhando, e isso vai fazer você entender o porquê que existe um potencial de alta. E outra coisa, quando o Ibovespa sobe, é porque tem ações valorizando e puxando o Ibovespa para cima. Então olha só, primeira coisa, galera, duas são as forças que movimentam o preço das ações. Essas duas forças são a taxa de juros, a primeira, e segundo, o lucro das empresas, tá? Quanto mais a taxa de juros cai, mais o preço das ações sobem. Quanto mais o lucro das ações sobem, mais o preço delas sobe. Então, olha só, lucro para cima puxa preço para cima. Taxa de juros para baixo puxa preço para cima. Então, se eu tenho taxa de juros caindo e o lucro das ações subindo, eu tenho duas forças jogando o preço para cima. E é esse o cenário que eu desenho e que praticamente todo o mercado está desenhando aí já para 2024 e para os próximos anos. A primeira coisa que a gente tem que entender, então, vamos analisar a principal força que move o preço das ações aqui no Brasil, que é a nossa taxa de juros, a taxa Selic, para onde ela vai. E aí a gente tem que entender da onde que vem as forças que movimentam a taxa de juros Selic. Uma das principais é a taxa de juros dos Estados Unidos e eu mostro aqui para você na tela. Eu vou dividir em 3 etapas esse estudo aqui. Primeiro você tem que entender como que a taxa de juros do Brasil é influenciada pela dos Estados Unidos. Depois eu quero que você entenda como que é influenciada a taxa de juros dos Estados Unidos e a do Brasil individualmente. A gente vai casar esses 3 e você vai conseguir fazer a sua própria análise da direção que a taxa vai e, consequentemente, a direção do mercado. Então, olha só. Primeira coisa, gente, a nossa taxa de juros no Brasil, ela é totalmente dependente da taxa de juros nos Estados Unidos. E a gente pode ver isso aqui, ó. Existe uma coisa que se chama spread, que é a diferença entre a taxa de juros dos Estados Unidos, que é essa linha azulzinha embaixo, e a taxa de juros do Brasil. Por que existe esse spread? É justamente isso que traz interesse para o investidor estrangeiro trazer dinheiro para o Brasil e deixar capital investido aqui. Porque se a nossa taxa de juros encosta na taxa de juros dos Estados Unidos, não existe mais prêmio para investir no Brasil. E aí o interesse pelo investimento no Brasil diminui, existe a fuga de capital, que consequentemente leva à alta do dólar e à alta da nossa inflação. E aí a nossa economia vai para o buraco. Então o Brasil depende da taxa de juros dos Estados Unidos. Não só o Brasil, mas vários países ao redor do mundo. Então veja que quando a taxa de juros dos Estados Unidos estava lá embaixo, em 0,5% praticamente, a gente ficou oscilando ali em cima, mas nunca encostou, tá vendo? E aí a gente chegou muito perto aqui, ó. Aí a taxa de juros dos Estados Unidos foi subindo, nós fomos subindo também. Agora a taxa de juros dos Estados Unidos estabilizou e um dos motivos de a gente conseguir baixar nossa taxa de juros é porque ela estabilizou lá e existe previsão para queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Então a nossa taxa de juros já saiu de 13,75 e já está em 11,75, tá? Já teve 2 pontos percentuais de queda aí, porque os Estados Unidos está dando espaço. Então se eu sei disso, eu preciso analisar. Será que a inflação dos Estados Unidos permite que a taxa de juros lá baixe um pouco mais? Porque essa é uma das grandes forças que movimentam aquela taxa de juros. Vamos dar uma olhada nesse indicador então. Olha aqui. Então, para você entender, essa linha amarela aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos. Essa linha azul é a inflação dos Estados Unidos. Veja que quando a inflação cai, o Banco Central lá consegue baixar a taxa de juros. A inflação voltou a subir, sobe a taxa de juros. E sempre assim, a taxa de juros vai correndo atrás da inflação. Quando a gente teve aqui, ó, em 2020, né, a inflação dos Estados Unidos subiu demais aqui, ó. O que aconteceu um tempo depois? Elevaram a taxa e chegou a um patamar que não se via desde 2007 lá nos Estados Unidos. E agora a inflação voltou a controlar. Olha o quanto caiu a inflação. E aí a taxa de juros, agora que a inflação já está caindo, ainda não começou os cortes da taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas a inflação já se mostra cada vez mais controlada e isso dá espaço para a taxa de juros começar a cair. E a taxa de juros longa lá, não vou mostrar nesse vídeo para não ficar tão extensa, mas sim, o mercado já começou a precificar para baixo, então a tendência é que caia. E se cai, como eu mostrei agora há pouco, influencia a taxa de juros do Brasil, então a taxa de juros do Brasil também pode cair.
Agora vamos comparar a taxa de juros do Brasil com a nossa inflação para ver se também a gente tem espaço para essa queda. E depois eu quero ligar os 3 pontos para você entender como que essa força se forma. Dá uma olhada aqui nessa comparação. Olha só, então agora eu tenho aqui no Brasil, essa linha laranja mais fininha é a inflação e essa linha amarela é a taxa de juros. Veja que a inflação começou a subir, o Brasil começa a elevar a taxa de juros. Começou a cair, um tempo depois, derruba a taxa de juros. Assim vai. Em 2020, a inflação disparou. O governo estava lá com o Banco Central, né? Estava com 2% de taxa de juros, chegou a levar lá em cima. Agora, o que está acontecendo com a nossa inflação? Bem controladinha. Igual lá nos Estados Unidos está se controlando a inflação. Então, a taxa de juros está caindo. Aqui agora, eu quero que você preste atenção para a gente unir essas 3 forças. O que eu tenho? Se eu for analisar os 3, existe a possibilidade de baixar a taxa de juros no Brasil. Por quê? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos está caindo. Então, um dos motivos que mostra que sim, temos espaço para derrubar a taxa de juros. 2, inflação controlada nos Estados Unidos permite que eles baixem a taxa de juros. Então, beleza, mais um ponto que favorece para a queda da taxa de juros. 3, inflação controlada no Brasil, que também permite que a gente baixe a nossa taxa de juros. Então, terceiro fator, todos os fatores indicando queda na baixa da taxa de juros e os mercados futuros já estão precificando isso. E como eu falei no começo dessa aula, se a taxa de juros vai para baixo, a bolsa faz o quê? Sobe e sobe forte.